O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Quando Jesus fez o convite, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco, em Marcos 6,31, aquilo soou como música para os discípulos, mas não demorou para as multidões descobrirem onde estavam, e a reação de Jesus e dos discípulos não é a mesma. O Senhor tem compaixão daquelas que eram como ovelhas sem pastor, nos diz o versículo 34. Os discípulos parecem mais interessados em se livrar delas. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer, dizem eles no versículo 36. Qual não é a surpresa deles quando Jesus lhes diz: deem-lhes vocês algo para comer? Marcos 6, versículo 37. Quando o versículo 34 diz que Jesus começou a ensinar muitas coisas às multidões, os discípulos não pensaram que se sentariam na classe como alunos, não como professores. Antes de ensinar, eles precisam aprender algo que fará deles instrumentos de Deus para alimentar multidões com a sua palavra. Ao receberem o alimento puro das mãos da única fonte segura, que é Cristo, a responsabilidade dos discípulos era de passá-lo adiante sem mistura ou contaminantes. E assim fizeram por meio de suas pregações, ensinos e textos inspirados, os quais chegaram até os nossos dias. Pedro usa o leite como analogia da palavra. Ele escreve: como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro. 1 Pedro 2, de 2 a 3. Mas como saber se o leite que alguém ministra é espiritual e puro? Verificando se ele é ministrado no mesmo Espírito de Cristo, com a mesma compaixão que ele teve ao olhar para aquela multidão como ovelhas sem pastor. O versículo anterior, na carta de Pedro, nos dá algumas pistas. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, escreve em 1 Pedro 2, versículo 1. O leite espiritual puro, portanto, não vem acompanhado de malícia ou segundas intenções. Ele também não traz engano, que são gotas de erro e má doutrina misturados ao alimento espiritual. Os fingimentos nos falam da hipocrisia de pessoas que querem parecer algo que não são apenas para alcançar os seus intentos. A inveja é outro aditivo que falsos pregadores misturam ao leite da palavra quando estimulam você a querer possuir o que não tem. Os pregadores de prosperidade são mestres em batizar o leite que entregam nos seus púlpitos, transformando os seus seguidores em eternos insatisfeitos. E é disso que nos fala o termo murmurações. Você já ouviu alguém pregar que você deve estar revoltado e não se conformar com o que possui, exigindo sempre mais e mais de Deus? Então, você já sabe o gosto do leite contaminado. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.